Este é o 10º vídeo da nossa série de vídeos da nossa playlist que trata aqui sobre a multa de excesso de velocidade. Hoje vamos tratar de um assunto bem interessante, que é o processo da autuação. Quantas fases de defesa você tem nessa multa de excesso de velocidade? Uma defesa, duas, três? Vamos tratar sobre isso com detalhes. Vamos lá. Então, inicialmente, nós temos a elaboração do auto de infração. Na próxima fase, o órgão de trânsito ele expede a notificação de autuação, que é encaminhada ao proprietário do veículo. Essa notificação de autuação ela tem algumas características e eu trouxe para vocês alguns exemplos. Nesse primeiro, se trata de uma multa, de um auto de infração, de uma notificação do Departamento de Estrada de Rodagem, e aqui na parte de cima, nós podemos concluir, verificar que se trata de uma notificação de autuação. Abaixo aqui tem outras informações sobre o local da infração, o veículo, mas nesse momento essa informação ela não é tão importante para essa questão da notificação. Se você fez adesão ao sistema de notificação eletrônica ou tem um aplicativo da carteira digital atual CNH do Brasil, a notificação também fica disponibilizada lá no aplicativo por infrator, caso você não seja o proprietário do veículo, ou por proprietário, e tem aqui essa mesma informação. Expediu a notificação de autuação. O que cabe ao condutor do veículo? Nós temos duas alternativas: indicar o condutor e apresentar a defesa da autuação. Mas aqui a gente tem um cuidado: nós podemos indicar o condutor e não se defender, nós podemos não indicar o condutor e se defender, e nós podemos indicar o condutor e também se defender. Então tem algumas alternativas aqui para que você proceda. Se não era você, proprietário do veículo, que estava conduzindo o veículo, faça a indicação do condutor. Se era você mesmo, não há necessidade de fazer isso, é só apresentar a defesa. Seguindo, nós temos a defesa da autuação e duas alternativas aqui. Nós podemos apresentá-la ou não apresentá-la. Caso não seja apresentada, haverá um julgamento e esse julgamento vai ser indeferido. Então, mesmo assim, tem ali um julgamento daquele processo e ele vai ser indeferido, obviamente, para você, para o proprietário do veículo. Do outro lado, nós temos a defesa apresentada, que ela vai ter também um julgamento que pode ser indeferido ou deferido. E nessa condição, cancelamento das penalidades, tanto multa como suspensão da CNH e até a pontuação aí em decorrência dessa multa. Vamos seguir aqui no caso da defesa indeferida, o que acontece a partir daí. O órgão de trânsito ele vai fazer a expedição da notificação de penalidade. Mas o que é esse documento? A notificação de penalidade, ela vem a informação logo no começo ali, quando você abre a correspondência, tem essa informação estabelecendo que nós passamos pela fase da autuação, da notificação de autuação, e estamos na fase agora da notificação de penalidade. Essa notificação, a característica dela, que tem instruções ou tem o boleto para que você faça o pagamento da multa. Então, o órgão de trânsito, a autoridade de trânsito, ela avaliou o auto de infração, avaliou a sua defesa, não concordou, deu sequência no procedimento e foi expedida a notificação de penalidade. Então, tem essa informação logo no início do documento, que você pode verificar ali com bastante tranquilidade, que se trata da notificação de penalidade. Aqui nessa parte, ele traz algumas informações, nesse nosso exemplo Detran de São Paulo, que a defesa da autuação foi apresentada e foi indeferida, e outras informações aqui, conforme o caso, conforme a especificação. E aqui eu trago também uma notificação do DR, Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo, que ele traz um comunicado de resultado de defesa prévia. E aqui na parte de baixo ele traz a informação: o superintendente do DR, em cumprimento ao que dispõe o artigo 11 da resolução 619, essa resolução já foi revogada inclusive, e o DR ainda não corrigiu essa informação, comunica a Vossa Senhoria do não acolhimento da defesa prévia. Então, foi apresentada ou não a defesa prévia, nesse exemplo aqui ela foi apresentada, tem um comunicado de defesa prévia, nesse comunicado, na parte de baixo, se você observar, aqui embaixo ele traz a notificação de imposição da penalidade de multa e mais abaixo tem as instruções para que você possa fazer o pagamento e também apresentar o próximo recurso. E aqui uma notificação de penalidade para quem aderiu ao sistema de notificação eletrônica ou para quem fez a consulta no aplicativo da CNH do Brasil. E também tem a informação que se trata de uma notificação de penalidade. Com a expedição da notificação de penalidade, o que resta ao proprietário do veículo ou ao condutor? Apresentar o recurso jari. E da mesma forma que o recurso anterior, nós temos duas possibilidades. Ele pode ser apresentado ou ele pode não ser apresentado.
Só que aqui, no caso de não apresentação, nós temos um problema. Mas ao não apresentar o recurso Jari, esse processo ele se encerra, ele não tem mais a sequência, não há como você apresentar o próximo recurso, que é o recurso CETRAN. Do outro lado, nós temos a questão da apresentação do recurso, que terá um julgamento com o indeferimento ou o deferimento. No caso do deferimento, o cancelamento das duas penalidades, tanto a multa como a suspensão da CNH. Continuaremos aqui no nosso bate-papo com o indeferimento, o que acontece a partir daí. Com o indeferimento do recurso Jari, a autoridade de trânsito vai expedir a notificação de decisão. E eu trago também exemplos aqui para você. Aqui, Detran de São Paulo, notificação de decisão de julgamento do recurso administrativo contra imposição de penalidade. E aqui embaixo, do DR, comunicação de resultado de julgamento de recurso administrativo interposto contra imposição de penalidade de multa de trânsito. Então vamos lá, expediu a notificação de decisão, o que lhe resta? Apresentar o recurso CETRAN. Da mesma forma que o anterior, o recurso CETRAN pode ser apresentado ou ele pode não ser apresentado. E da mesma forma, se ele não for apresentado, ocorre o encerramento do processo. No caso da apresentação, nós teremos um julgamento com dois resultados possíveis. Primeiro deles, indeferimento. Segundo deles, o deferimento com o cancelamento das penalidades da multa e da suspensão da CNH. E agora, para que fique mais claro para você, nós vamos apresentar o fluxograma integral, como que você enxerga ele na totalidade. Elaboração do auto de infração, expedição da notificação de autuação, e aqui você pode apresentar a defesa da autuação. Lembra que pode ou não ser apresentada. Nesse exemplo aqui ela foi apresentada, nós temos um julgamento. Pelo deferimento, cancelamento das penalidades. Indeferimento, expedição da notificação de penalidade. Aqui, recurso Jari. Lembrando que se você não apresentar o recurso, o processo se encerra. Nesse nosso exemplo, foi apresentado. Temos um julgamento. Pode ser deferido com o cancelamento da penalidade. Ele pode ser indeferido, e aí nós temos a emissão da notificação de decisão. Com essa notificação, você pode apresentar o recurso CETRAN, se não apresentado, o processo se encerra. Caso ele seja apresentado, nós temos um julgamento, que pode ser deferido com o cancelamento das penalidades, ou ele pode ser indeferido com o encerramento do processo da autuação. E como base aqui do nosso estudo, Código de Trânsito Brasileiro, resoluções do CONTRAN 900, 918 e 985, portaria da Senatran 354 de 2022. E esse foi o nosso bate-papo de hoje sobre o processo da autuação. No próximo vídeo nós vamos falar do processo da suspensão da CNH, que ele vai ser muito similar a esse, mas é importante que você assista também para entender como funciona. Então, te espero no próximo vídeo. Um abraço!